Por que fizeram isso com você? Você só sabia me amar. Levaram suas pernas, mas nunca vão arrancar o que somos. Você é minha vida. O silêncio da vila se quebrou com aquele clamor que parecia atravessar o tempo e denunciar a crueldade do mundo. Havia, nos confins de uma vila esquecida, um menino pobre chamado Miguel. Nada possuía além de uma casa de barro, roupas gastas e um coração carregado de sonhos. Seu maior tesouro era um cavalo de pelagem modesta que parecia ter nascido para ouvir os segredos do garoto. Juntos, caminhavam pelas estradas de terra, e cada passo lento do animal era como um compasso de esperança. Miguel falava baixinho, como se o vento pudesse levar suas palavras, e o cavalo, em silêncio, respondia, com o brilho manso dos olhos. Na mesma vila vivia Tomás, o filho de um fazendeiro próspero. Sua vida era feita de abundância, mas seus olhos jamais aprenderam a reconhecer o valor das coisas vivas. Também possuía um cavalo, belo e forte na aparência, mas marcado por feridas invisíveis da crueldade. Onde Miguel via um amigo, Tomás via apenas um objeto de domínio. Os gritos substituíam o carinho e o chicote tomava o lugar da ternura. O animal suportava em silêncio, como se o sofrimento fosse parte do seu destino. Era comum que Miguel e Tomás se encontrassem nas estradas de terra batida, cada um montado em seu cavalo. Quando passavam lado a lado, o silêncio pesado dizia mais do que 1000 palavras. Miguel abaixava os olhos, protegendo seu companheiro das provocações. Tomás, por sua vez, sorria com desprezo, cutucando seu animal com esporas afiadas só para exibir controle. Certa vez, ao cruzarem no mesmo caminho, Tomás riu alto e gritou, "Um cavalo como o seu não passa de fardo, Miguel. O meu é que nasceu para mandar." O pobre menino, com o coração ferido, apenas acariciou o pescoço de seu cavalo em resposta. Numa tarde quente, Tomás decidiu ir além das provocações. Esperou Miguel passar pelo estreito caminho da ponte, de madeira que cortava o riacho da vila. Com um olhar maldoso, estalou o chicote no ar, fazendo o cavalo de Miguel se assustar e quase cair na água. O pobre garoto segurou firme as rédeas, tentando acalmar o animal que tremia de medo. Enquanto Miguel lutava para manter o equilíbrio, Tomás gargalhava, como se a dor alheia fosse espetáculo. Miguel não disse uma palavra, mas dentro do peito nasceu uma ferida que jamais cicatrizaria. Não satisfeito com as humilhações, Tomás tramou algo ainda mais perverso. Numa manhã silenciosa, quando ninguém o via, misturou restos estragados de grãos com veneno leve e os deixou perto do estábulo de Miguel. O cavalo, faminto, comeu sem saber do perigo. Horas depois, tombou fraco no chão, tremendo e com diarreia, o corpo se contorcendo em dor. Miguel, desesperado, correu com um balde d'água e panos velhos, tentando aliviar o sofrimento do amigo. Mas quanto mais tentava ajudar, mais se sentia pequeno diante de tamanha maldade. Depois de noites mal dormidas e dias de pura aflição, Miguel começou a notar sinais de melhora em seu cavalo. A febre baixou, o olhar cansado ganhou novo brilho e, ainda que fraco, o animal conseguiu se erguer sobre as pernas trêmulas. O menino, com lágrimas nos olhos, acariciou-lhe a crina como quem agradece por um milagre. No fundo, porém, o medo não partia. Miguel sabia que a crueldade de Tomás não conhecia limites. Mesmo aliviado, vivia em constante vigília, temendo que algo ainda pior pudesse acontecer. Tomás observava de longe Miguel cavalgar pelas trilhas poeirentas com um sorriso sereno no rosto. Via o cavalo obedecer sem chicote, seguir os passos do menino, como se ambos compartilhassem um único coração. Aquilo o corroía por dentro. Não suportava presenciar a leveza daqueles passeios, o brilho nos olhos do pobre garoto, a cumplicidade silenciosa entre humano e animal.
No fundo, Tomás invejava o que jamais poderia comprar: a amizade verdadeira. E dessa inveja nascia um ressentimento sombrio, pronto para explodir em crueldade. Na vila, todos sabiam das maldades de Tomás. Comentava-se nas rodas de conversa, nas feiras e até nas rezas da igreja que o menino rico não poupava crueldades. Castigava animais sem motivo e, por vezes, até humilhava os empregados da fazenda. O povo, indignado, murmurava em silêncio, mas nenhuma denúncia prosperava. As autoridades, sempre submissas à influência da família abastada, fechavam os olhos. Assim, a sombra da impunidade crescia, e o medo de que algo ainda mais terrível acontecesse pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Numa madrugada silenciosa, Tomás saiu às escondidas. Movido por inveja e crueldade, invadiu o humilde estábulo de Miguel e tomou para si o cavalo ainda fragilizado. Montou-o com brutalidade e, sob a luz pálida da lua, esporeou o animal para que corresse. Mas o pobre cavalo, ainda convalescente, mal conseguia sustentar o peso. Tropeçava, arfava, até cair de joelhos na terra fria. Enfurecido, Tomás desceu com o facão em mãos e, diante da incapacidade do animal, cometeu o impensável. Cortou-lhe as patas, punindo-o por não obedecer. O silêncio da noite foi rompido pelo relincho de dor que ecoou como um lamento eterno. Ao amanhecer, Miguel percebeu o vazio no estábulo. O coração disparou e as pernas correram antes mesmo que o pensamento se formasse. Procurou pelas trilhas, pelos campos secos, chamou pelo nome do amigo em voz embargada, mas apenas o eco lhe respondia. Perguntou a vizinhos, vasculhou o riacho, percorreu vielas desconhecidas até perder o fôlego. O cavalo estava longe, levado à força para um lugar onde jamais havia pisado. E quanto mais buscava, mais o desespero o consumia, como se pressentisse a tragédia que se aproximava. Foi um velho trabalhador da roça quem primeiro encontrou o animal. Caminhava entre os altos canaviais quando se deparou com a cena que gelou-lhe a alma. O cavalo de Miguel, caído, ensanguentado, respirando com dificuldade, as patas brutalmente cortadas. O homem, tomado pelo desespero, largou suas ferramentas e correu a socorrê-lo, mas nada podia fazer, além de registrar aquele horror. Com as mãos trêmulas, filmou a cena e postou na internet. Em poucas horas, a tragédia ganhou proporção imensa. A população inteira se revoltava, perguntando quem teria sido capaz de tamanha atrocidade. Com o apoio da universidade, chegaram médicos veterinários, técnicos e voluntários que enxergaram no cavalo de Miguel mais que um paciente. Viram nele um símbolo de resistência. Depois de dias de preparo, colocaram-lhe uma prótese feita, sob medida. Quando o animal se ergueu, ainda trêmulo, deu os primeiros passos. Já não corria como antes, e a idade pesava sobre seu corpo marcado pela dor, mas podia caminhar com dignidade. Miguel, de mãos unidas no peito, chorava de gratidão, pois via diante de si o impossível tornar-se real. Seu amigo, mesmo mutilado, estava de volta à vida. A comoção foi tão grande que a população já não podia mais se calar. Tomás e sua família, antes intocáveis, tornaram-se alvo da revolta coletiva. Diante da pressão popular, autoridades finalmente intervieram. Todos os animais que viviam sob maus tratos na fazenda foram retirados e entregues aos cuidados de Miguel. O menino pobre, com a ajuda de voluntários e do apoio internacional, transformou o antigo sofrimento em propósito. Criou um espaço simples, mas cheio de amor, dedicado ao cuidado e ao tratamento humanizado de cada criatura. Ali, os animais antes esquecidos encontraram abrigo e Miguel tornou-se símbolo de coragem e compaixão. A história de Miguel e de seu cavalo tornou-se memória viva de uma vila que aprendeu a diferença entre poder e grandeza.
Tomás, com toda a riqueza, revelou apenas o vazio que nasce da inveja e da crueldade. Miguel, sem nada, mostrou ao mundo o que significa amor e lealdade. O cavalo, mesmo marcado pela dor, caminhava outra vez, não como antes, mas como testemunha de que o afeto pode vencer a brutalidade. E todos entenderam, enfim, que fortuna alguma compra aquilo que realmente sustenta a vida, a capacidade de amar e de ser fiel até o fim.